Eu estou à saída de Ponte de Lima, na Casa e Quinta de Sá, um local que conta histórias desde o século XVII. Mas para nos explicar todos os segredos destes jardins encantados, temos connosco Teresa Anderson, arquiteta paisagista. Olá, Teresa. Olá, Joana. Teresa, que histórias conta esta casa e estes jardins? Conta muitas histórias e mais antigas do que aquilo que a Joana disse, são raízes mais antigas. Nós estamos num jardim histórico, naturalmente, e são várias as razões que podem fazer um jardim histórico. Este é um jardim histórico pela sua composição, mas também é pela sua história, pela sua antiguidade, mas também porque aqui nasceu o Conde da Barca. Uma figura muito influente da nossa história, figura de uma grande importância no último quartel do século XVIII, primeiro quartel do século XX, aliás acompanhou Dom João VI para o Brasil e foi muito influente nessa ida para o Brasil e teve uma grande influência essa sua ida para o Brasil que se vai refletir nesta casa. E portanto são muitas razões para isto ser um jardim histórico. E em Ponte de Lima. Estamos aqui sobre a veiga de Estorãos, uma fértil veiga de Ponte de Lima, na margem direita do rio Lima, e, portanto, isto era uma quinta agrícola, um espaço de cultivo, que o Conde da Barca constrói aqui a casa. Não é a casa como a vemos hoje. Tem muito dessa raiz que ele aqui deixou, mas os tempos e os seus sucessores foram fazendo evoluir a casa também. E esta casa tem algo muito engraçado, que tem duas fachadas, não é? É quase duas fachadas. Mais ou menos. A sua fachada principal é esta com a capela, virada a poente, mas virada à nascente. Também tem uma grande escada de acesso à casa que nos faz pensar que aquela é a entrada, mas aquele é o verdadeiro pátio agrícola da casa. Como todas estas quintas, tem o seu pátio agrícola e o pátio formal. O pátio formal nesta casa é muito particular. Não sabemos, o Conde da Barca foi embaixador na cidade da Haia, andou por muitas partes do mundo, conhecia muitas línguas, foi estudar para o Porto com 11 anos, estudou filosofia em Coimbra, era um homem muito culto. E ele vai fazer destes jardins também um sítio de coleção das suas plantas. Não é bem uma informação documentada, mas julgo eu, mas a família melhor poderá dizer. Mas seguramente que ele tinha uma coleção, ele era um naturalista, muito importante na origem do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, veja bem, e aqui coloca, diz-se, uma coleção de plantas com diversas espécies, umas nativas, outras exóticas, provavelmente que ele conheceu, conviveu no Brasil, e que vem trazer para aqui, e nestes jardins compartimentados, que é uma das coisas extraordinárias da Quinta de Sá, que é uma quinta com origem agrícola, onde depois há estes compartimentos, aquilo que os ingleses chamam os walled gardens, sabe-se lá, se o Conde da Barca, da Haia, não foi à Inglaterra, ou na própria Haia, nos próprios Países Baixos também há esta tipologia, assim com esta formação, mas também nas nossas cercas conventuais as encontramos. Que ajudam ao encanto, não é? Hoje ajudam ao encanto, hoje as árvores são adultas, a casa foi sempre, tem uma tradição de herança é o irmão do Conde da Barca que vai dar a casa, são os seus sucessores que ainda hoje são proprietários da casa e permita-me fazer aqui uma distinção à proprietária da casa, a Sra. Maria da Paz Aires de Campos, que adora este jardim e que durante décadas tem cuidado e, portanto, esta é uma pequena homenagem que também lhe queria aqui deixar pelo carinho, pela dedicação, não ela e toda a família e aqueles que aqui trabalham, mas muito em particular a ela pela forma como nos fez chegar impecavelmente, permanentemente asseada, cuidada, sempre a gestão da água, que é uma coisa tão importante Estamos nos jardins. Aqui ao pé de um sítio lindíssimo. Ao pé desta fonte extraordinária, lindíssima. Há mais fontes, há mais tanques na quinta, há um sistema hidráulico muito interessante, porque os jardins vão sendo em terraços, distribuindo-se à roda da casa. Oh, Teresa, que plantas, que árvores encontramos aqui? Olha, aqui neste sítio é muito curioso. Olha, aqui temos um conjunto aqui assim logo aqui de plátanos e um carvalho americano. Isto são árvores que ainda vão crescer bastante. Eu acho que uma das coisas que encanta é a sombra neste espaço. Nós estamos aqui neste bocadinho, a sombra, a água, a fonte, e depois repare, isto é o granito e a cal, não é? Como a casa, portanto, o branco e o granito aqui neste sítio que conferem uma luz a este espaço escuro causado por estas árvores. Mas é o branco enfeitado pelo verde e por todas as cores das flores. Teresa, muito obrigada. Esta casa pode ser visitada, só para terminarmos. Ela tem que ser visitada só mediante marcação. Autorização. Não, a porta não está aberta, naturalmente. Temos esta sorte dos proprietários disponíveis para mostrarem, como hoje dizia Jorge Gabriel, não é, os tesouros. Muito obrigada, Teresa. Está feito o convite por marcação. Pode vir apreciar e desfrutar um pouco, ou de muito, ou de tudo o que esta casa e este jardim têm para oferecer, que é precisamente aquilo que eu vou fazer agora.